Que Jesus nos abençoe, nos ampare, para que possamos ter o entendimento do Evangelho do Cristo, para que ele se materialize em nosso ser como a nossa transformação moral, para que um dia o comportamento de Jesus seja o nosso próprio comportamento. Que os amigos espirituais nos ajudem no nosso entendimento e na nossa compreensão. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec tem na passagem de São João, no capítulo 3, versículo de 1 a 12, que nos diz: Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Aí Jesus respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, e nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos lhe responde: como pode isso fazer-se? E Jesus observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, se não aceitas o nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas do céu, da terra, como crereis quando vos fale das coisas do céu? Então, vamos definir uns termos para nós. Ressurreição significa o ato ou efeito de ressurgir, ressuscitar, regresso da morte à vida, ato de reaparecer depois de haver morrido. Segundo o catolicismo e o protestantismo, retorno à vida no mesmo corpo. Nós sabemos que depois da morte isso é impossível, né? O corpo se decompõe. Encarnar significa penetrar, ou seja, o espírito em um corpo. Reencarnar significa a volta do espírito em um novo corpo físico, sem qualquer espécie de ligação com o antigo. Então, se nós observar todos os nascimentos, né, a ciência está aí, é uma formação de um novo corpo físico, sempre. Aquele velho decompôs. E a reencarnação é a doutrina da pluralidade e da unidade das existências corpóreas, isto é, do nascimento, renascimento de espíritos, tanto na esfera terrena como na de outros planetas. A reencarnação não é só na Terra, né? Em outros orbes isso acontece. Então a reencarnação, quando o diálogo de Jesus com Nicodemos, quando ele diz lá, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus separa. A água é o símbolo da natureza material, né? Tudo vinha da água, né?
O espírito é o símbolo da natureza inteligente. Então significa renascer com seu corpo e sua alma. Então você tem o corpo físico e tem a alma. A dificuldade é entender essa união, a alma com o corpo físico. Então a crença dos judeus, eles sabiam, quem viveu pode reviver. No Velho Testamento tem essas citações, né? O que eles não sabiam é como se pode reviver. A causa dessa incerteza é a ligação do corpo com a alma. Então eles tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo físico. Então a ressurreição, diz Allan Kardec, dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto. A reencarnação é a volta da alma à vida corpórea, mas em um outro corpo. Então, estudando os aspectos teológicos da ressurreição, a Igreja ensina como verdade de fé a realidade da ressurreição corporal para todos os homens e a identidade dos corpos ressuscitados com os corpos que eles já tiveram nesta vida. Assim foi definido isso pelo quarto concílio de Latrão. Então lá diz, lá no concílio de Latrão, todos ressurgirão com os próprios corpos que têm agora, para receberem segundo as suas boas ou más obras. Esta fé na ressurreição corporal é um elemento da revelação judaico-cristã. Tá? Então está lá na enciclopédia. E hoje, então a ciência já mostra que isso não ocorre. Mas aqui pelo simples fato, quando fala da alma ressurgir, então eles estão falando de reencarnação. É como, né? Da onde vem essa confusão? Lá em Daniel, que viveu 600 anos antes de Cristo, no capítulo 12, quer dizer, Velho Testamento, no versículo 2, então ele diz, muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então ele fala, dorme no pó, estão mortos na sepultura. Esse é o significado do dorme no pó. Estão mortos na sepultura. A ressurreição é para os justos e injustos, uns para a alegria eterna e outros para o castigo eterno. Então essa confusão é que gerou aí essas dúvidas, né? Mas um médico, como nós vamos olhar para a medicina, o corpo físico ele é extremamente do reino mineral, né? Oxigênio 65%, hidrogênio 9,5%, cálcio 1,5%, potássio, cloro, iodo, carbono, que compõem os elementos químicos no corpo físico, são 18%. Aí tem nitrogênio 3%, fósforo, enxofre, sódio, aí tem traços, né, de magnésio, cobre, cromo, estanho, zinco, cobalto, molibdênio, alumínio, vanádio, flúor, boro e por aí vai. Então o nosso corpo físico são esses elementos, tá? Então não há uma fixação bem grosseira, né, mas que se usa. Então como a Terra absorve esses elementos químicos, né, quando a gente é sepultado, né, então a Terra absorve tudo esses elementos químicos que está no nosso corpo físico. Isso é visível, então esse corpo não tem como ele reaparecer depois, né? Então esses elementos químicos estão distribuídos na natureza. A Terra absorve esses elementos. Então suponha que não é só uma questão de fixação de ideia. Então suponha que tenhamos plantado milho ao lado de um cemitério. Aí vem a sua colheita, aí você imagina que criamos galinha, né? Aí posteriormente o homem acaba usando a galinha para a sua alimentação. Ele pega o milho, alimenta a galinha e depois ele come a galinha, né? Então ao ingerir essas galinhas, o homem absorve indiretamente todos os elementos químicos daqueles seres humanos que já morreram, né? Os elementos químicos, tá? O espírito não está mais ali. Então no dia do juízo a gente pergunta, né? E no dia do juízo ele vai recobrar que corpo? O seu ou a soma de todos os outros?
né, que ele já teve através de inúmeras reencarnações. Então, nesse capítulo, também tem lá as provas da reencarnação, quando Jesus fala de João Batista, que é Elias reencarnado em outro corpo. Elias viveu 700 anos antes de Cristo. Então aquele espírito Elias, ele volta num novo corpo que passa a se chamar João Batista. O espírito é o mesmo. Então há provas da reencarnação. Se nós olharmos no Velho Testamento, lá em Isaías, no capítulo 26, versículo 19, então ele diz assim: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Como é que nós devemos entender isso? Em Job, no capítulo 14, versículo 10, acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então a gente não vê nas igrejas eles explicando isso para nós. No Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 17, e Marcos, capítulo 9, mas eu vos declaro, Elias já veio e eles não o conheceram. Então Jesus está afirmando isso. E mais lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 12, ele diz, ele mesmo é o Elias que há de vir. Então Jesus afirma categoricamente. E em João, que nós lemos, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esses renascimentos no corpo físico é para aprimorar a nossa sabedoria e aprimorar o sentimento, para ir crescendo em espírito. Paulo, lá em Coríntios, no capítulo 15, né, todo o capítulo aborda, né, o tema ressurreição. Lá no versículo 40, Paulo afirma, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. No versículo 44, Paulo diz, lá em Coríntios, né, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Corresponderá às necessidades da vida espiritual. Então, Paulo, ele é um doutor da lei, um sábio da época. E quando ele começa a seguir a Jesus, quando Jesus surge aquele clarão lá no deserto e deixa ele cego, ali ele fala, então, Jesus ressuscitou em espírito. E esse espírito pôde ser visto por Madalena, pelos apóstolos, ele se ressurge, e Paulo, mostrando, aí Paulo entende que tem corpos espiritual e corpo físico, né? O corpo material. Aí Paulo muda a sua concepção, muda seu entendimento, e é um seguidor e pregador do Evangelho de Jesus. Então essa realidade está muito claro para nós aqui na Bíblia, né, sobre a reencarnação. A reencarnação, a igreja ela estudou e tinha como dogma a reencarnação até o Concílio de Constantinopla no ano 553. Era tido como algo corriqueiro dentro da igreja, né? Mas só que naquele período, o que houve ali de mudança, né? que aboliram o tema da reencarnação? Aí nós temos que ver a importância que a esposa de Justiniano, que era um imperador teólogo, que decretou esse concílio de Constantinopla no ano 553, teve proibindo a pena de morte, e proibindo com a pena de morte os adeptos da reencarnação. Teodora, esposa de Justiniano, ela era uma profissional do amor. Ao ser ameaçada de desonra por suas ex-colegas, mandou matar todas as 500 mulheres que se orgulhavam do prestígio de Teodora. Os cristãos da época passaram a chamá-la de assassina e a dizer que deveria ser morta 500 vezes
em vidas futuras. Porque a reencarnação era um dogma aceito, era uma lei lá, era tudo normal. Então, a partir dessas ameaças, Teodora passou a odiar a reencarnação. E como mandava e desmandava através do seu marido, né, que era o imperador, resolveu perseguir sem tréguas essa doutrina da reencarnação, condenando à morte os seus seguidores. Então, ou seja, até o ano 553 era um assunto estudado com tranquilidade na igreja, né? Então ela foi abolida. Então, com a reencarnação, os laços de família, que também Kardec desenvolve nesse capítulo, também se fortalecem, né? Sem a reencarnação, o passado, se a gente pensar no passado, então nós vamos ver que a família, sem preexistência da alma, não tem vínculo anterior, e que vai inexistir laços anteriores. O pai é estranho ao filho. E também, quando a gente pensa sem a reencarnação no futuro, a fixação definitiva da sorte. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Então, a reencarnação é um perdão de Deus que permite que o espírito repare as suas faltas, os seus erros, e progrida. Então, a reencarnação condena de forma definitiva essa ideia de céu, de inferno eterno e castigo eterno. Deus oportuniza o reerguimento da alma que errou. Então não tem condenação para sempre, né? Então, com a reencarnação, os que se amaram, né, os laços de família, tornam-se a se reencontrar na próxima reencarnação no mundo espiritual, como espírito livre do corpo físico. E juntos, né, esses laços de afeição, eles continuam as suas relações e caminham no progresso para Deus. Então, sem a reencarnação, é a ruptura absoluta dos laços de família, né? E com a reencarnação, os laços de família se fortalecem e lá no mundo espiritual vamos perceber que a família é bem maior, né? Os limites da reencarnação, de estarmos encarnados. Acompanham, né, esses limites, a purificação do espírito. Então, o corpo físico, quando nós vamos nos moralizando, então ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, né? E acaba por se confundir com o corpo perispiritual. E o corpo perispiritual, que é nós desencarnados sem o corpo físico, o perispírito, transforma-se cada vez mais leve, sutil, etéreo, até nós estarmos naquela categoria de espíritos puros. O espírito puro é aquele que agrega conhecimento e virtude, tá? Então, nós podemos aqui dizer que a reencarnação num corpo físico pode chegar a um determinado período que nós não mais necessitamos dessa etapa, né? Já desmaterializamos, né? Então, Deus só nos ajuda. Muitos falam que Jesus trouxe Lázaro à vida, né? A ressurreição de Lázaro, né? Então, a palavra ressurreição eles estão aplicando a Lázaro, mas não a Elias, que veio reencarnado na figura de João Batista. Então, o Espiritismo ele nos mostra com muita clareza que Jesus, quando falava de Lázaro, as suas irmãs, ele dizia: Lázaro apenas dorme. Ele estava no túmulo, mas não tinha o seu espírito, não havia se desligado do corpo físico. Ele volta à vida, mas ele não estava desencarnado. Lázaro apenas dorme. Hoje, se nós entrarmos aí no Google, você escreve lá letargia, catalepsia, o que é esses fenômenos? Pessoas que são sepultadas vivas, né? Tinha aparência da morte. Aí vão abrir o caixão para fazer uma autópsia, algum estudo, aí o corpo está virado. Então, quer dizer, ele estava num processo de letargia, né? Então, provavelmente, Lázaro estava nessa condição. Então, Lázaro não estava desencarnado. Então, Jesus, é claro, Lázaro apenas dorme e trouxe ele à vida, né? Então, o Espiritismo acentua para nós nascer,
viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei, afirma Allan Kardec. E o espírito Emmanuel, pela mediunidade do Chico Xavier, diz sobre a reencarnação: isso quer dizer que ninguém conseguirá desertar da luta evolutiva. Então a reencarnação é algo imposta pelas leis divinas por Deus, visando o nosso progresso. Então, vamos ter quantas forem necessárias até nós aprimorarmos. Então a reencarnação não tem aquela, eu não quero mais reencarnar. É uma necessidade que as leis divinas impõem para que o nosso espírito possa progredir. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que possamos pensar sempre na vida, hoje no corpo físico, amanhã ou depois ou mais tarde, sem o corpo físico. A vida vai permanecer sempre. As qualidades e os defeitos não é do corpo, é da alma. Carregamos para o mundo espiritual. A ignorância e a sabedoria é da alma. Carregamos conosco no nosso espírito. Quando nós voltamos à reencarnação novamente, essas características de sabedoria e ignorância, de vício e de virtude, acompanham o espírito na próxima reencarnação e também no mundo espiritual. O caminho é depuração, renovação moral. É essa atenção que nós devemos dar e é o convite de todo o Evangelho do Cristo para a nossa reforma íntima, que cada um tem que fazer para estar em harmonia dentro de si. Então Jesus falou, o reino de Deus não está nem aqui nem acolá, ele está dentro de você. Você constrói dentro de ti essa harmonia tão necessária à nossa paz. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe e ampare a todos. Muita paz.